Boa tarde! Estamos iniciando a nossa segunda lição. Que Deus abençoe a todos que estejam presentes conosco. Ricamente você seja abençoado pelo Deus de Israel. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, por Tua graça e Tua misericórdia, eu te peço, Senhor, que as palavras, que os estudos que serão ministrados aqui, possam contribuir para a edificação da fé, para fortalecimento, Senhor, tirar dúvidas. Meu Deus, que cada pessoa possa ser alcançado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, tira, Senhor, todas as pessoas que têm dúvidas e precisam da Tua misericórdia, precisam do conhecimento, precisam conhecer a verdade, porque a Tua palavra diz, Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão conosco, que estão nesta live. E já quero iniciar falando do tema da nossa lição de hoje: o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Certo? É o tema da nossa lição de número 2. Nós teremos três títulos, né? 3 pontos nós vamos abordar. Deus chama Abraão, a formação do povo santo e o reino sacerdotal, o fracasso de Israel em representar o que significa ser governado por Deus. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês que está conosco, está nos assistindo. Você vai se surpreender com esta aula. Existem assuntos aqui, nós vamos falar de muitas coisas tremendas, tremendas mesmo. E já para começar, eu quero já deixar aqui uma enquete aqui para nós. Quero lhe fazer uma pergunta. Você que conhece, né, o povo de Deus, tá? A expressão o povo de Deus, né? Os judeus, né? O povo de Israel. E existem 2 expressões que eu deixei neste quadro aqui. A primeira, judaizantes e antissemitas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual dessas 2 seria a expressão mais correta de você que quer seguir o Evangelho, seguir a Cristo? Você pretende seguir? Você deveria ser um judaizante ou você deveria ser um antissemita? Vamos explicar agora nesta enquete sobre o significado do antissemita e do judaizante. Bem rápido, em poucas palavras. O judaizante já está dizendo o próprio nome, judeus, né? Ele vem da religião judaica, aonde os dogmas judaicos você vem a guardar, né? Preceitos da lei, aonde tem a guarda do sábado, não comer carne de porco, deixar os fios, né? Uma das coisas, né? Deixar os fiozinhos de cabelo do homem crescer. Tem um bar mitzvah que acontece aos 12 anos de idade, que tem que acontecer. Isso os preceitos da lei. Vamos ver mais. E outros preceitos mais, né, que o judeu tem que guardar. São muitos. São mais de 500 regimes, proporções da lei que devem ser cumpridas para que ele possa se classificar um judeu, né?
Bem, e o antissemita? Né? O que se classifica? Como eu posso classificar um antissemita? O antissemita, ele é sobre a expressão Sem, que vem da descendência de Sem. E esses que nós vamos discutir hoje sobre Abraão, né, é um dos descendentes que chegando até a pessoa de Abraão. Então vem antissemita, é justamente você tem um preconceito, uma aversão ao povo semita, certo? E os semitas são o povo que se classifica na região da Judéia, na Samaria, naquela localidade, que é justamente o povo judeu. E nós temos aqui, para poder você entender melhor, algumas ações antissemitas que aconteceram ao longo da história. Nós temos em uma delas nós temos agora recentemente o ataque do Hamas a Israel em outubro do ano passado, em 2023. E nós temos também o Holocausto realizado pela brutalidade de Adolf Hitler em 1933 a 45. Então, para que você entenda sobre, quando lhe falar antissemita, o que significa isso? É as pessoas que têm raiva do povo judeu, certo? A brutalidade é tamanha sobre este povo, existe um assunto muito vasto sobre isso, mas a brutalidade é tão grande sobre este povo, que só pelo fato de ele ser judeu, ele deve ser morto, ser desprezado. Olha, eu preciso falar isso para você que está me assistindo aqui. A brutalidade não tem precedentes. Não tem precedentes. Quando aquele grupo do Hamas atacou a Israel e vitimizou 1.200 pessoas mortas, mulheres, idosos, homens, todos. Pegou aquelas pessoas que estavam naquela rave, numa festa, onde havia pessoas de vários lugares, de vários países, e eles vieram de paraquedas, parapente, monomotor, voando, e quando eles aterrizaram naquela localidade, começaram a atirar em todo mundo. Mas a maldade não acaba por aí, preste bem atenção. Eles entravam nas casas com mísseis, granadas, e destruindo, metralhando. Tem casos de ter arrancado, tem todo o... Eu quero até evidenciar aqui, você que querer saber mais sobre isso, o Brasil Paralelo, você entra no Brasil Paralelo, começa a assistir e ver sobre isto. Mais detalhes sobre esse assunto com fotos e testemunhos reais. Eles chegavam a abrir o ventre da mãe e arrancar a criança do ventre. Tem casos em que crianças foram queimadas dentro do forno. Sabe? Tamanha brutalidade. Pessoas que foram mortas com enxada, decapitadas, queimadas vivas. Pessoas se refugiavam no bunker, grupo de pessoas, e todos eram metralhados ali. Tamanha brutalidade. Existe uma coisa que é ensinado às pessoas lá no grupo do Hamas, no Hezbollah e outros mais, que desde pequeno é ensinado a você dar uma facada ou dar uma pedrada no judeu porque você deve matar um judeu. Olha o tamanho desta inimizade.
desta fúria. Tem um porquê. Eu estou tentando explicar a você porque é uma coisa tão séria isso. Porque aqui no Brasil, ouvimos repercussões de muitos manifestantes pró-Hamas. E você fica vendo assim, meu Deus, será possível que as pessoas apoiam esta brutalidade sem precedentes? Até que ponto chegou o ser humano? Até que circunstâncias chegou as pessoas de serem tão maldosas, cruéis por uma defesa de uma religião? Porque esse grupo de pessoas, eles têm uma proclamação quando estão explodindo ou se explodindo, de falar Allah Akbar, que louvado seja Allah, e assim Allah, porque essas pessoas não adoram Allah. E assim vai. Se você falar qualquer coisa contra esse grupo, você é sentenciado. Então, veja a que ponto chega a mentalidade das pessoas aqui no Brasil de defender um grupo desse. Tamanho terrorismo. O atual presidente do Brasil, né, e outras mais do seu grupo, não tem a coragem de chamar esse grupo de grupo terrorista. Este grupo é um grupo assassino, terrorista, cometem crimes militares, crime de guerra. Eles são antissemitas. Antissemitas. E os judaizantes é o povo judeu. Vamos recuperar aqui os ânimos, porque a gente sente na alma. E ainda mais dói, muito mais ainda, quando a gente começa a ver que aí existem pessoas que defendem o grupo do Hamas. Partidos políticos, né? Eu até posso falar o nome de alguns partidos aqui, como o PSOL, né? PCdoB, esses partidos de extrema esquerda, entendeu? Eles são de defesa desses grupos, sabe? Não tem coragem de chamar esse grupo de grupos terroristas, onde assassinam crianças, assassinam mulheres e idosos, tudo para defender um pensamento religioso. Que triste algo assim. Chegamos a este ponto. E não é de se admirar, viu? Porque o que nós vamos estudar aqui hoje ficará bem claro a que procedência você é. E eu faço a pergunta novamente: que procedência dessas aqui você deve praticar para poder, você que está conhecendo o Evangelho e precisa ser um cristão, qual dessas duas você vai se aproximar mais do reino de Deus? Judaizantes ou antissemitas? Nenhuma das duas. Tá bom? Vou deixar logo a resposta. Nenhuma das duas. Mas elas merecem a nossa atenção, porque são através delas a quais nós venhamos a conhecer o povo de Deus. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a chamada da sala de aula. Eu acho que esse é o momento mais importante. Eu quero mandar um alô pro meu amigo, né? O Fred. Ele me encontrou na rua, disse: Gustavo, achei muito legal as aulas que você está começando a ministrar. Manda um alô lá para mim. Fred, Deus te abençoe. Vamos lá, pessoal. Egildo Cunha. É o Benésio Neves. Zé Cunha. Joseli, a minha querida Joseli, Jojo, lá da Meruoca, Verlene Mendes, Gerardo Mota, Valdir Souza, Lucas Prado, Victor Emanuel e o Polimata Valdemar Inexplicável. Esse cara é um fenômeno, né? Gilson Moreira, tem o nosso amigo Valdemar Pereira, Janilson Gomes, João Paulo Costa, Neudiane Félix, está online com a gente, né? Gerson Diego Cunha, Marcelo Gabriel, Cascudo, né? Então são esses os que estão aqui na nossa sala. Deus abençoe a todo você nesse grupo, né, que faz parte da sala, e espero que vocês sejam ricamente abençoados. Divulguem, não se esqueça, meus amigos, que você venha divulgar, trazer o conhecimento, né, para
palavra de Deus chegue às pessoas que necessitam. Como eu falei anteriormente em um vídeo que eu fiz recentemente, uma réu, eu vim a falar que meu intuito aqui não é adquirir muitos seguidores, mas o intuito principal é fazer com que pessoas sejam alcançadas, ao exemplo da 99, né, das 100 ovelhas, ele deixou as 99 e foi atrás de uma única ovelha. Para melhor lhe explicar, não necessita de arrependimento o justo, e sim os pecadores. Eu não vim buscar o justo, mas o pecador ao arrependimento. Então, o intuito principal aqui é alcançar este público que precisa conhecer mais a palavra de Deus. Vamos lá, pessoal. O fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Está conosco, Paz do Senhor, né, irmã Neudiane? Já falei com você, viu? Nós temos aqui duas pessoas online conosco no momento aqui nessa live, né, na sala de aula aqui, nesse momento. Vamos lá, pessoal. Lição de número 2, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Texto bíblico em classe. Está em Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao 24. Você que tiver sua Bíblia, né, você pode pegar aí. Eu espero aqui, dá aqui 30 segundos para você pegar aí onde está na sua Bíblia, na mesa, na estante, aonde você deixar. Abre lá em Romanos. Olha, se você tiver dificuldade de encontrar o livro da Bíblia, eu te aconselho a fazer o seguinte. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ia lá no livro, no índice, né? E lá tem o Antigo e Novo Testamento. Então esse livro é no Novo Testamento. Eu vou lá, aí eu procuro, tá ali, achei Romanos, pronto, qual é a página? Aí você vai na página e procura na página, e ao achar, abra, aí vai no capítulo 2, que é bem no início, versículo 17 a 24, que diz assim: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve roubar, e tu rouba. Tu que dizes não se deve adulterar, e tu adultera. Tu que abomina os ídolos e cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Amém? Oh, glória! Temos aqui uma meditação. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque quando fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É esta promessa que nós estamos atrás. A promessa de Abraão. É linda, mas
é de uma necessidade tão grande que nós temos de enfrentar a vida espiritual para adquirir salvação. Tem uma caminhada difícil que te espera. Olha, eu vou dar um conselho aqui para você que está me ouvindo. Escuta aí, ó. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação. E são poucos que passam por ele. Mas espaçoso e largo é o caminho que leva à perdição. São muitos que passam por ela. É estreita a porta. Não se engane, viu? Tem pessoas que acham que a salvação, porque Deus fez o seu sacrifício, então a salvação fica de uma certa forma bem viável, né? É de graça. Quem quiser vir, vem, tome de graça. É de graça. Mas é estreita é a porta. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, hein? Introdução, pessoal. Mesmo tendo visto a humanidade virar-lhe as costas em franca rebelião, o Criador não desistiu de nós. Isso a despeito de o Senhor reconhecer que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gálatas 8:21. Gênesis 8:21. Na realidade, o que a palavra de Deus relata em toda a sua extensão, desde o Antigo até o Novo Testamento, é a incessante misericórdia divina, procurando resgatar a humanidade caída. Eu quero ler Jeremias capítulo 32, versículo do 30 ao 40. Jeremias capítulo 32, do versículo 32. Capítulo 32, versículo do 30 ao 40. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Oh, aleluia! Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por toda a maldade dos filhos de Israel, dos filhos de Judá que fizeram, para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, seus sacerdotes, os seus profetas, como também homens, e os moradores de Jerusalém, e viraram para mim as costas, e não o rosto. Ixi, viu aí? Viraram para mim as costas, e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvido para receberem o ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa, que se chama pelo meu nome, para profanarem, e edificando os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar os seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. Olha, esse fogo a Moloque aqui, para caso você não saiba, está falando a respeito do sacrifício que eram feitos principalmente ali no tempo de Josias, né, no reinado de Josias, né, ele ainda era criança, era de costume o povo de Israel nesse período aqui, certo?
eles davam seus filhos, crianças, né, para serem sacrificadas nos braços de uma estátua em que ardia em fogo. Era um sacrifício chamado a Moloque. Era uma coisa bem macabra, viu? Mas o povo de Deus se afastou para praticar isso. Vamos lá. E o que nunca lhes ordenei, né? Nem subiu ao meu coração que fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá. Versículo 36. Por isso agora assim diz o Senhor Deus, o Senhor Jeová, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está dada a mão do rei, já está dada esta cidade na mão do rei de Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nela seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos e depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Por isso que eu quis ler. Que coisa linda! Maravilha! Eita, irmãos! Olha, eu imagino aqui a posição do profeta Jeremias falando isso lá para o sacerdote, para os povos, né, para aqueles um monte de gente de autoridade ali em Israel, dizer: olha, Deus vai entregar vocês na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. É de pensar assim, esse cara está comprado. Ele se vendeu ao rei de Babilônia. Ele está desejando a nossa destruição. Mas o pecado estava às portas. O povo estava praticando o sacrifício a Moloque. Pegava seu filho de 5 anos e entregava para ser morto, queimado nos braços de uma estátua. Uma abominação praticavam perante o Senhor. Vamos lá. Nesta segunda lição veremos o desenrolar do plano divino, sobretudo no período bíblico, e como Deus, mesmo diante da rebelião humana, não desiste de propiciar meios de nos resgatar. A maneira que Deus trabalha é muito linda, sabe? Ele permite o mal, Ele deixa o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Você se entorta, você pratica toda a iniquidade que seja, e o Senhor consegue, através da sua onipresença, onipotência. Olha, quando eu estava afastado do Evangelho, eu gosto muito de falar isso aqui, viu? E as pessoas chegavam e me perguntavam: rapaz, você não vai mais voltar? Você era da igreja. E eu olhava e dizia: concordo com você, mas o que está acontecendo comigo não sei te explicar. Eu sei que é culpa minha. Eu sabia reconhecer que era culpa minha. Mas uma coisa é certa. Tem um versículo em Evangelho de João, capítulo 10, onde ele descreve sendo um bom pastor, que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e delas eu sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Aí tem um versículo só que diz assim: eu, Jesus falando, tenho o poder de dá-las e depois de pegá-las de volta, para que permaneçam no meu aprisco, no rebanho do Senhor. E eu orava a Deus pedindo: Senhor, me toma de volta, me tira desse meio que eu estou vivendo. Eu sei que aqui não é certo, mas ninguém tem força. Muitas situações aconteciam, muitos problemas sobrevinham, mas a gente não tem força. Mas Deus vai dar um escape. Assim como Ele deu na minha vida, Ele vai dar um escape na tua também. Vamos para a lição? Primeiro ponto: Deus chama Abraão. Irmãos, tem uma história muito linda aqui. 1.1 Dilúvio. Deixa eu mostrar a vocês onde eu estou lendo. Bem aqui, ó. Deus chama aqui, ó, Abraão. Dilúvio, tá bom? Vamos começar. Séculos depois de a humanidade, representada pelo primeiro casal, ter pecado e caído, Gênesis capítulo 3, esse primeiro casal é Adão e Eva. A Bíblia informa que a rebeldia e a afronta contra Deus atingiram proporções inimagináveis. Esses inimagináveis, quando eu vi aqui o capítulo 6 de Gênesis, né, que fala aqui, é que a imaginação do coração do homem era má continuamente. Olha, deixa eu chegar aqui mais à frente, que eu vou falar aqui uma coisa que vocês vão se impressionar. Tão crescentes foram as manifestações da rebelião, que o Criador arrependeu-se de ter criado a humanidade e resolveu julgá-la de forma drástica. Gênesis 6:6. O Senhor se arrependeu e disse: eu vou julgar de forma drástica a humanidade. Em outras palavras, Ele decidiu destruir a humanidade do mundo antigo. Mesmo assim, conforme já foi dito na introdução, o Criador não desistiu da raça humana, pois, a despeito de todo o pecado do mundo de então, Ele encontrou em Noé alguém que o temia, isto é, respeitava, sendo uma pessoa justa e reta, que procurava ter intimidade com o Criador. Ainda que Deus tenha determinado o seu juízo sobre o mundo, Ele usou Noé não apenas para construir a arca que protegera, mas também Ele construiu a arca para proteger sua família, mas também o levou a pregar e anunciar tal juízo à humanidade. Presta atenção, pessoal. Noé, ele passou não somente a construir a arca para proteger sua família, né? Mas ele levou a pregar e anunciar tal juízo à humanidade, oferecendo a todos a chance de se arrepender, salvando-se da catástrofe iminente. 1 Pedro, capítulo 3 e 20, diz assim: aos quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nela poucas, isto é, almas se salvaram através das águas. E 2 Pedro 2 e 5, que diz: e não poupou o mundo antigo,
embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pessoal, vamos dar uma ênfase aqui sobre esse assunto, porque, olha, Deus viu em Noé um coração bom e colocou Noé para construir a arca, certo? Desculpa. Eu te pergunto, ele também estava pregando o evangelho, né? Pregoeiro da justiça, para que o povo se arrependessem, para que as pessoas pudessem ter a mudança na sua vida. Quantas pessoas ouviram a Noé? Aparece alguém assim na Bíblia falando, olha, a família tal, tal pessoa se arrependeu pela pregação de Noé. Salvo os animais, né? Porque ele conseguiu juntar vários animais de sua espécie. Tinha leão, tinha girafa, né? Tinha leopardo, tinha elefante, tinha jacaré, todos os pássaros, várias espécies de pássaros, urubu, pombo, corvo, né? Tinha cobras, várias espécies. Teve uma explicação que eu achei muito interessante que me disseram a respeito de alguns animais, que é a metamorfose que acontece na espécie de alguns peixes. Por exemplo, né? O leopardo, o cachorro, né? Nós temos o cachorro africano, que é um cachorro do mato. Nós temos vários tipos de cachorro. Temos o poodle, o pastor alemão, né? E assim vai, várias raças de cachorro. O leão, nós temos o leão, tem o leopardo, tem a chita, né? O tigre, e assim vai, várias. Mas dentre esses mesmos, a linhagem que esse pensador estava falando, é que ele não pegou uma espécie específica de todos. Houve uma mutação ao longo do tempo. Lógico, né? A difusão desses animais se multiplicando, houve uma diferença, uma mutação de personalidade, de cor, de pele, de penas de cada animal. Entendeu? Por exemplo, papagaio. Tem quantos tipos de papagaio? Arara azul, arara colorida, periquito, arara, né? O papagaio. Tem vários pássaros. Então, acredita-se que houve várias espécies, entendeu? Elefante, né? O tigre, o leopardo, o leão. Aí nós temos outras espécies secundárias delas, que houve uma amplitude. Não que ele tenha pegado uma espécie de cada. Por exemplo, cobras. Será que ele saiu pegando a sucuri? Esse é um mistério, irmão. Sucuri, a jiboia, a jararaca e assim vai. Olha, isso é um mistério tão grande. Como foi que esse homem conseguiu esses animais todos, né? Houve aí um manifestar de Deus, meu povo. Mas não teve uma pessoa registrada na Bíblia que pudesse se manifestar. Agora eu quero dar uma ênfase aqui, uma coisa muito interessante, que essa destruição do dilúvio sobre a humanidade por causa do seu pecado, e a mentalidade era má. Vocês têm noção do que o homem fazia antigamente? A probabilidade do que o homem criava antigamente. Olha, presta atenção.
A pirâmide mais alta no Egito, ela tem 146 metros de altura. O prédio mais alto hoje construído agora é o Burj Khalifa, em 998, quase 1 quilômetro de altura. Hoje, com toda a tecnologia, né? O homem fez um prédiozinho, né? Mas até hoje é de ficar de arrancar os cabelos do cientista. Como foi que construíram a pirâmide do Egito? Para que foi feito aquilo? Aquilo não pode ser um túmulo, né? Um sarcófago. Como foi aquilo? Há 6.000 anos atrás. Que tanta capacidade era essa que o homem tinha de fazer pelos sinais, pelos 7 pontos cardeais, a posição com a margem de erro de quase zero. Posicionar a pirâmide numa engenharia impecável. Olhe, para você saber que não só a pirâmide do Egito, como outras construções ao redor do mundo. Nós temos aqui no Brasil Ratanabá, lá na Amazônia, com várias pirâmides. Se você bem perceber, nós temos ao longo do mundo inteiro várias construções magníficas, muito grandes. E outra, é muito provável que a construção da pirâmide tenha feito parte do dilúvio. Certo? É muito provável. Viu? Que a destruição do dilúvio, há uns que defendem que foi só centralizado lá no povo de Israel, lá na região, só em uma região, não foi no mundo inteiro. A Bíblia fala que é no mundo inteiro. Porque você vê grandes construções, seja na Índia, em vários lugares, principalmente que eles trabalhavam muito fazendo esculturas em pedras, pirâmides, estruturas piramidais, no mundo inteiro. E é provável que essa capacidade, dessa mentalidade, o homem tinha uma grande performance de crescimento, sabe? Ele, olha, fazer um prédio de pedra, de tonelada de pedra, uma em cima da outra, e subiu aquela pirâmide a 146 metros de altura, há seus 6.000 anos atrás. Há estudos que falam que a esfinge, né, que fica lá em frente, aquele leão com o rosto humano, tem seus 12.000 anos aproximadamente. Com certeza ali viram, são testemunhas aquelas pedras do dilúvio, não tenho dúvida. E aquela geração ali, porque depois os egípcios que vieram a reaparecer, você vê que eles não fazem parte das pirâmides. Então há a possibilidade de que aquelas pirâmides, que eles não fizeram mais pirâmides, desde então, pelas dinastias dos faraó, eles começaram a cavar e a enterrar os seus tesouros, né, nas suas tumbas, mas eles não levantaram mais pirâmides, sabe? Não existe mais relato de que o homem levantava pirâmides para ser construídas. Então há a possibilidade desta geração que levantou ali a pirâmide ser um dos povos que dominavam a terra e fazia a terra ser tão mal, tão perversa. E a perversidade era tão grande que foi preciso ter um juízo de Deus para destruir todos. Você vê que aqui, como nós lemos aqui na lição, ele era pregoeiro da justiça e não se via uma pessoa se arrepender pela mensagem
de Deus, de Noé, né? Bem, pessoal, vamos lá agora para o segundo subtópico, a Torre de Babel. Não é possível saber quantos séculos se passaram para que a Terra fosse reprovada. O fato é que a humanidade desenvolveu apenas uma língua e a comunicação se fazia sem limites. Isso, porém, longe de criar um mundo melhor, fez com que a humanidade intentasse recriar o paraíso através da ostentação. Olha aí, viu? Quer dizer que a humanidade tentava fazer um mundo melhor, diferente, pelas maneiras dele. Quiseram criar o paraíso sem a vontade de Deus. Isso, porém, longe de criar um mundo melhor, fez com que a humanidade intentasse recriar o paraíso através da ostentação. Ostentação mesmo, viu? Porque há 6.000 anos atrás, sem maquinário nenhum, eu acredito que tinha gigantes, pessoal. Ah, tinham os alienígenas que ajudavam, tinham poderes. Não, pessoal, vamos com mais calma, né? Eu acredito que tinha animais de grande porte, né? Hipopótamos, não, rinoceronte, o elefante, e animais que carregavam, conseguiam puxar as cordas de grande peso. E também tínhamos gigantes, pessoal. Hoje não existe mais, mas você vê que na época de Davi, né, ele matou quem? O gigante Golias. E você vê no decorrer da lição, ao estudar a Bíblia e ver o conteúdo, que havia a família do Golias. Tinha até um dos irmãos dele que tinha 6 dedos. A Bíblia conta. Então não era só um gigante, não. Isso naquela localidade, em Golã, né? Então, assim, havia muitos gigantes. Não era difícil eu chegar. Chama ali o gigante daquela região para me ajudar aqui na construção dessa pirâmide. E eu não acharia tão difícil, né, gigantes estarem carregando aquelas pedras. O próprio Criador percebeu que a maldade que havia no coração da humanidade não levaria aquele projeto de construção de uma torre a bom termo. Sua construção servia para distanciar a humanidade ainda mais de si e o seu Deus. Por isso, o Criador, novamente por amor e compaixão, fez que surgisse a diversidade de línguas, levando-os a espalhar-se por toda a terra. Olha, há uma possibilidade que contam aqui, um segredinho para vocês, tá bom? Você sabia que a chamada Torre de Babel era uma espécie de zigurate? Que é isso, zigurate, pelo amor de Deus? Pois é, zigurate, algo parecido com uma pirâmide, em que à época era um dos monumentos mais altos do mundo. E aí? Seria possível que a Torre de Babel, que distribuiu as línguas para que perdessem o rumo, fosse uma pirâmide daquela? Chegou à altura de 146 metros de altura? Isso há muito tempo. E eu acho que o ano de 1800 era o prédio mais alto do mundo, era lá. Tinha algum outro? O Burj Khalifa, ele foi construído agora
em 1950, ele não era construído. Ele é de agora de 1900. Deixa eu fazer a pesquisa aqui rápida aqui. (2009) 17 de janeiro de 2009, o Burj Khalifa chegou, foi inaugurado, né? Então começou a ser construído bem antes. Pessoal, é de bugar a cabeça da gente, hein? Mas o quê? Qual era o outro prédio aqui de 146 metros de altura, com tamanha engenharia, com blocos de pedra, cada bloco de pedra tem suas toneladas, e com aquelas coisas intrincadas lá dentro que sai andando. Rapaz, vá, assista mais a televisão aí, bote no YouTube, procure ver sobre a pirâmide lá do Egito, de Quéops, né? É Quéops, Neferim e... não sei o nome das três não, mas tem lá. Então procure, a mais alta é Quéops, né? A pirâmide de Quéops. Então há essa possibilidade do zigurate, né? A Torre de Babel ter a possibilidade de ter sido aquela pirâmide. Uma daquelas pirâmides, né? Porque é o monumento mais alto do mundo por milhares de anos, né? Centenas e centenas de anos. A data possivelmente próxima da pirâmide tem de 6.000 anos antes de Cristo. É muito tempo, meu povo. Vocês não param para analisar. E os homens falavam a língua só. Era um só propósito, um só coração, para maldade. E não é esse o propósito. O Senhor quer que a gente tenha mais misericórdia com as pessoas. Hein? Eita, irmãos, essa lição aí. O terceiro subtópico aqui do primeiro ponto, a chamada de Abraão. O texto bíblico, nós falamos do dilúvio, né? Falamos da Torre de Babel e agora o chamado de Abraão. Porque em todas essas três, nós temos Noé no dilúvio, pregoeiro da justiça. Na que veio o dilúvio e sentenciou a humanidade. No segundo, essa Torre de Babel, que há essa possibilidade do zigurate, né? Que é estrutura piramidal, né? Estrutura de pirâmide, aonde Deus viu que o homem tinha uma certa maldade no seu comportamento e veio a sentença da confusão das línguas, onde eles não conseguiam mais se entender, onde se dividiram ali muitas etnias, muitos povos dali, saíram um grupo para um lado, um grupo para o outro, porque as línguas não se entendiam. E agora nós temos o chamado de Abraão. O texto bíblico informa que da família do filho primogênito de Noé, Sem, nasceu Abraão, habitante de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Abrão saiu com destino a Canaã e, sem conhecer a Deus, foi chamado pelo Criador para peregrinar pela fé definitivamente a uma terra desconhecida, que posteriormente prometeu o Senhor seria dada aos descendentes do patriarca. Na verdade, a primeira grande promessa que o Criador fez a Abrão foi justamente a de fazer dele uma grande nação. Embora pouco se reflita acerca de o porquê de Deus ter feito essa promessa ao patriarca, é importante observar que ele tinha um propósito de que, a partir da família de Abrão, se formasse uma nação que seria fonte de bênção para o mundo todo.
E não apenas para si mesma. O texto diz que Abraão seria uma benção, para que nele, isto é, em sua atitude de crer, fosse bendita todas as famílias da terra. Talvez pelo fato de o próprio Abrão, que significa pai exaltado, não ter entendido, é que Deus mudou o seu nome para Abraão, que pode ser traduzido por pai de uma multidão. Gênesis 17, versículo 15. Apesar de o foco de nossa reflexão não ser o milagre de um casal ter tido um filho em sua velhice, é digno de menção que o cumprimento da promessa de fazer de Abraão uma grande nação só pode tornar-se uma realidade porque o Senhor permitiu que Sara, idosa e estéril, concebesse a Isaac, o filho da promessa. Essa mulher de Abraão, Sara, ela tinha mais de 80 anos, viu? Para que você saiba, foi realmente um milagre que aconteceu para que ela viesse ter essa criança. Segundo ponto, a formação do povo de Deus, a formação do povo santo e o sacerdócio real. Jacó e Esaú. É interessante e curioso notar que Isaac era filho de uma mulher estéril e, ao casar-se, fez sem saber com Rebeca, que também era estéril. Após 20 anos de oração, ele concebeu e teve 2 filhos, Esaú e Jacó, são gêmeos. Cercados por conflitos familiares que se iniciaram ainda na gestação, Esaú tornou-se mais apegado com Isaac e Jacó, por sua vez, com Rebeca. Após uma conturbada convivência, os 2 irmãos separaram-se, reconciliando-se depois de 2 décadas. Foi durante o trajeto desse encontro que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Está escrito lá em Gênesis capítulo 32. O nome este que designou primeiramente o povo escolhido e que, até os dias de hoje, designa também o país. Assim, a formação das 12 tribos de Israel vem dos filhos de Jacó, entre os quais temos José, que após ser vendido por seus irmãos de escravo, tornou-se governador do Egito. Dessa forma, o povo de Israel formou-se no Egito. De escravos a um grande povo. Apesar de Deus não ter revelado a forma como introduziria os descendentes de Abraão ao Egito, ele revelou que ali os familiares do patriarca seriam afligidos, tendo de servir a um povo diferente. Está escrito isso em Gênesis capítulo 15. Após o período áureo do povo escolhido no país, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Com essa observação, o faraó intentava promover um genocídio, eliminando todos os bebês israelitas, chamados hebreus, do sexo masculino. Lá em Êxodo, capítulo 1, nós teremos essa história, versículo 15 e 16, propriamente. Ao mesmo tempo em que oprimia os descendentes de Abraão, o pequeno clã tornara-se numeroso. O mesmo Pai do Senhor José Vanderlei. Estou lendo aqui, eu vi só um movimento ali da mensagem, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe você.
O pequeno clã tornara-se numeroso e mesmo subjugado à condição de escravo. Multiplicaram-se tanto que o Egito não poderia mais segurá-lo. Tal, porém, não ocorreu de forma tão rápida como se pode pensar. Desde a ordem do faraó para que se eliminassem os meninos hebreus até a libertação do povo de Israel, passaram-se 8 décadas, 80 anos aproximadamente. Os hebreus tornaram-se um grande povo sob a liderança de Moisés, após o terrível juízo das 10 pragas. Deixaram o Egito em direção à terra que Deus prometera a Abraão. Veja bem, esse segundo ponto, ele fala mais sobre essa trajetória, a criação do povo de Israel, né? De Jacó e Esaú, né? E decorrendo, nós temos aqui quando José, que é filho de Jacó, ele é vendido pelos seus irmãos, né? É tido como morto. Eles mataram uma cabra de seus pais e melaram a vestimenta com a roupa dele e disseram que um leão havia matado e venderam para uns mercadores do Egito, onde ele foi para o Egito. Logo depois de um bom tempo, depois de 30 anos depois, houve uma grande fome na região onde seu pai Jacó e seus irmãos tiveram que ir comprar mercadorias para comida, grãos, lá no Egito. Ao chegar lá, quem é que estava lá governando? Quem era o responsável lá por tudo? Era José, né? Então, esse é o desfecho onde José reencontra seus irmãos, perdoa. Irmãos, olha, se você tiver isso na sua mente, o perdão é tudo. Quando você perdoa, você quer, olha, o Pai Nosso tem perdão, na cruz tem perdão. O significado de tudo é você perdoar. Se você perdoar, tem um versículo na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 1, que diz que quando você libera perdão, para que não caia nas armadilhas de Satanás, porque não devemos ignorar os seus ardis. Satanás, ele é muito sagaz. Olha, eu vou aqui dar uma ênfase sobre esse assunto, porque quando os irmãos de José fizeram o que fizeram com ele, humilharam ele, e lá no Egito, José foi acusado de ter pegado na mulher de Potifar, foi para a prisão, passou mais tempo na prisão do que em trabalho ou alguma coisa no Egito, por causa dessa acusação falsa que fizeram a ele. Se Deus está falando contigo, é porque está chegando a hora da tua salvação. E quando Deus trouxe uma grande fome, veio a revelação das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, ele teve uma ideia de traduzir o sonho de Faraó, porque Faraó não sabia o que significava as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Ele não entendia o que era. E ele, quando trouxe a revelação, ele disse: olha, são 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Essas espigas que devoram as espigas gordas, as espigas cheias, e as espigas magras, uma devora as outras. São 7 anos de fartura e 7 anos de sequidão. Ó Faraó, o Senhor precisa fazer celeiros para poder armazenar uma quinta parte que venha a ser colhido em cada ano, para que quando chegar esses 7 anos de sequidão, você possa ter mantimento para poder se suprir e a todo o seu povo.
Escolha um homem que tem essa capacidade. E Faraó olhou e disse: quem é que eu posso escolher a não ser tu? A capacidade que eu estou vendo aqui vem de você. Irmãos, um toque. É nessa hora, ó. Eu estava conversando com um grupo de pessoas e é sobre sabedoria, né? Sobre inteligência, a diferença. E nós nunca deveremos desprezar ninguém, principalmente quando se trata de oportunidades que você às vezes... A pasta de dente Colinos, né? Você sabe pasta de dente, né? Tem a pasta de dente, né? Colinos. Pois é. A empresa estava discutindo que queria aumentar suas vendas. Estava tendo uma queda nas suas vendas. E aquela reunião que acontecia na sala, aquele debate, aquela reunião, querendo saber quem é que seria, como é que poderiam fazer para alavancar mais as suas vendas. E várias ideias eram propostas e tudo era conversado. O que aconteceu foi que existia uma pessoa, um varredor, um faxineiro, que estava próximo e escutando aquele debate, aquela conversa, aquela preocupação do gerente, do dono, né? De como é que eles poderiam aumentar a venda, porque não estava alcançando as metas, os objetivos não estavam alcançando. Presta bem atenção, pessoal. Olha, na hora que eles estavam ali conversando, o faxineiro teve uma ideia e disse: eu sei como é que pode aumentar as vendas. Aí todo mundo parou e olhou. Você sabe? O que a gente pode... Pois nos conte. Ele disse: diminua a boca da pasta de dente. Ela tem um tamanho muito grande. Não, na verdade é ao contrário, né? Aumente o tamanho da boca da pasta de dente. Aumente o tamanho, porque ela tem uma boca muito pequena. E aí você espreme. Aí o marketing caiu em cima. E a propaganda hoje, você pega aqui a escova de dente. Como é que a propaganda é? Eles, ó, pam, bota aquela pasta, né, do começo ao fim, mostrando que você tem que botar bem muita pasta para poder gastar mais. E assim eles conseguiram alavancar. Fizeram um tubo com a boca bem maior, para que quando você apertasse, saísse logo bem muito e gastasse mais. E a venda pudesse aumentar. E assim sucedeu. Pegaram esse rapaz faxineiro, colocaram como gerente de vendas, colocaram num patamar bem alto. Do nada, assim como José do Egito, pegaram ele lá na prisão e colocaram para ser governador do Egito. Olha o que é que Deus não faz, né? Deus confunde as coisas que a gente menos espera, porque Deus é Deus do impossível. O Senhor é aquele que confunde os sábios e entendidos. Jesus, em certa hora, disse: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondeste, ocultaste essas coisas do reino de Deus aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, agradeço, porque tu ocultaste e a revelaste aos pequeninos. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E as vãs e desprezíveis para confundir as que são e que se acham. Essas pessoas que você diz que não vale nada, essas pessoas que você despreza. Ah, esse irmãozinho. Olha, irmão, não despreze ninguém, não. Eu me lembro agora aquela passagem bíblica que diz que duas pessoas foram ao templo a orar, o fariseu e o publicano. O publicano, né, cobrador de imposto, disse que ele estava tão arrependido que só batia no peito, ali, calado, não levantava nem a cabeça. A ênfase foi que ele não levantava a cabeça para o céu.
E o fariseu, que era o exemplo da lei, que era o exemplo do povo, estava lá, né? Com seus filactérios, né? Com a sua caixinha aqui da lei, todo bem preparado, com o talif, né? Tudo direitinho. Ali clamando ao Senhor, disse: eu não sou como esse cobrador de imposto ali. Eu dou meu dízimo de tudo que eu tenho. Eu oro 3 vezes ao dia. Dou meu dízimo. Jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou igual a esse cobrador de imposto aí. E o outro só batia no peito, nem levantar a cabeça, não levantava e dizia: ser propício a mim, pecador, Senhor. Ser propício a mim, pecador, Senhor. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E Jesus disse: a ti te digo, este desceu justificado, e não aquele que se exaltava. Vamos continuar. Os períodos dos reinos unido e dividido. Não é aqui não, peraí, pessoal. De uma tribo nômade. A uma grande nação. 2.3. Chamado para ser um rei sacerdotal, isto é, mediador da relação entre Deus e a humanidade. Quem é? Abraão. Israel recebeu a responsabilidade inerentes aos seus privilégios. Todavia, desde a saída do Egito, tudo indicava que o povo teria muita dificuldade em cumprir o seu mandado. Mesmo assim, visando formá-los, Deus promulgou leis e estatutos para educar e garantir que o processo de libertação iniciado no Egito fosse completo. Esse estágio de 40 anos de peregrinação no deserto era uma forma de Deus moldar o caráter do seu povo, punindo os ingratos e sempre oferecendo uma nova oportunidade, pois ele sabia que aquela imensa tribo nômade que caminhava no deserto se tornaria futuramente, ou seja, uma grande nação que deveria representar o que significava ser governado pelo Criador. Qual o significado de ser governado pelo Criador? Esse povo que saiu do Egito tinha essa incumbência, tinha esta responsabilidade. Ao entrar na terra prometida, eles tinham que demonstrar como é que eles teriam um comportamento de servir a Deus. E Deus teve que fazer muitas punições, muitas coisas aconteceram até Israel tomar um rumo correto. Mas sempre Israel teve que se desviar, né, praticando. José Vanderlei, um abraço, José Vanderlei, que a paz do Senhor esteja com você. Deus trabalha no improvável para tornar possível o que é impossível. Muito obrigado pela palavra. Último ponto: o fracasso de Israel em representar o que significava ser governado por Deus. O período dos juízes, os períodos dos reinos unidos e divididos, Israel perde a soberania e volta a ser escravo. Vamos ser bem rápido nesses 3 subtópicos aqui no terceiro ponto, né? O período dos juízes. Espero que você esteja entendendo, seja bem, ouvindo bem a mensagem, não tenha tido dificuldade. Às vezes eu paro e dou ênfase em algum assunto porque é muito interessante, mas eu acredito que a aula, né,
Para você que não tem costume de ouvir mensagens, pregações, isso aqui é uma aula, certo? Isso aqui não é um estudo, é uma aula. Tem que ter tempo, tem que ter essa conversa, essa dinâmica, né? Você está ouvindo, aqui tem histórias, eu tenho às vezes que parar para poder estar falando com você, debruçando o assunto, trazendo melhores explanações para que você venha entender, tá bom? Eu acredito que nós temos boas capacidades para estar desenvolvendo esse assunto, que você esteja crescendo espiritualmente e no conhecimento. Após a morte de Moisés, seu principal auxiliar, Josué, tornou-se seu sucessor e introduziu o povo de Israel na terra que Deus prometera a Abraão. Josué inaugura o período dos chamados juízes, uma época de duração incerta. Cerca de 300 a 400 anos durou o período dos juízes. Lamentavelmente, após a morte de Josué, levantou-se uma nova geração do povo que fora chamado para ser santo, ou seja, separado exclusivamente para Deus. Figurando como modelo para os outros povos, tal geração, informa-nos os livros de Juízes, não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Conforme se pode verificar no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte: foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então o povo ficou largado, sem pastor. E o povo largado, sem pastor, imagine, é uma criança sem pai nem mãe, né? Todo mundo diz logo: eita, que esse menino não tem nem pai nem mãe. Assim estava o povo de Israel, meu povo, porque eles não tinham conhecimento. É por isso que na Mezuzá, né, a leitura do capítulo dos mandamentos do Senhor, fala muito bem a respeito que quando o teu filho te perguntar: pai, que sinais são esses? Que coisas são essas que está escrito aqui? Aí dirás a teus filhos que éramos escravos no Egito e o Senhor nos tirou com mão forte e braço estendido. E ensinarás a teu filho andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. A todo momento tu tem que estar ensinando teu filho as coisas de Deus. Lamentavelmente, conforme se pode verificar no livro de Juízes, sobretudo na abertura de cada capítulo, o povo seguiu cambaleante e, em vez de aceitar o método de governo escolhido por Deus, preferiu tornar-se como a das outras nações. Pois, como sugere o último versículo do referido livro, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ai! Parece aquelas comunidades, né, pessoal? Todo mundo faz o que acha mais correto. É um por todos, todos por um. É o mesmo negócio, bem estragado. Foi, né? Está escrito em Juízes capítulo 21, versículo 25. É isso mesmo? 21, 25 de Juízes.
É o último capítulo. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. É o último versículo do livro de Juízes. Rapaz, o negócio, o negócio era de debandado mesmo, viu? Tava um negócio sério. Cada um fazia o que era por certo aos seus olhos. Imagine aí como é que não era isso aí. Nesse contexto nasceu Samuel, né? O grande profeta e juiz. Olha, Samuel, para que você não saiba, ele foi um dos únicos que era profeta, sacerdote e juiz. Certo? Samuel era profeta, sacerdote e juiz. A diferença de Samuel para Jesus é que Jesus é sacerdote, juiz, profeta e rei. Porque Samuel não era rei. Então, a partir de Samuel foi que surgiu Saul, e ele ungiu Saul como rei. Nós vamos ver aqui agora. E Jesus era sacerdote, profeta, juiz e rei, né? Tinha até a semelhança de Melquisedeque, né? Que Melquisedeque era sacerdote, juiz e rei de Salém, né? Nesse contexto nasceu Samuel, que praticamente exerceu os ofícios de juiz, profeta e sacerdote em Israel. Ele foi responsável por fazer a transição entre o período dos juízes, a monarquia, quando o povo de Deus decidiu que não mais queria essa forma de governo. Antes, como todas as nações, exigiram um rei. O Criador disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine mais sobre eles. Em sua misericórdia, o Criador ainda advertiu os filhos de Israel através de Samuel, oferecendo um prognóstico de que seria a realidade do povo durante a monarquia. Entretanto, mesmo assim, os descendentes de Abraão, que deveriam ser diferentes e demonstrar que significava ser governado diretamente por Deus, preferiram ser como as demais nações, diferentes, não tendo o governo de Deus. Queriam um homem que os governasse. Aí foi onde a coisa começou a ficar feia, né? A partir do rei Saul. Os períodos do reino unido e o reino dividido. Vamos lá, presta atenção. Com Saul tem o início um período da monarquia em Israel. Este então foi sucedido por Davi, que por sua vez foi sucedido por seu filho Salomão, o que construiu o templo, né? O templo de Salomão. Davi pensou assim, olha aqui, pessoal. Davi disse assim, ó Deus, eu moro em casas de pedras e tu habita em tendas. Senhor, eu proporcionarei e farei para ti uma casa de pedras em que tu possa habitar eternamente, Senhor. Aí Deus disse assim: olha, Davi, muito bonito essa tua inclinação, mas tu tens sangue nas tuas mãos. Tu não vai construir a minha casa, não. Quem vai construir é teu filho Salomão. Mas deixa eu enfatizar aqui uma coisa. Davi, ele pensou assim, eu moro em casa de pedra. E Deus, eu ando de carro com ar-condicionado. E a casa de Deus não tem ar-condicionado. O meu carro é um carro bem grande, potente, que custa mais de 200 mil reais. Mas a igreja do Senhor não tem um carro para transportar os fiéis, uma Kombi que possa levar os irmãozinhos que têm necessidade, né? Para que isso, né?
Ah, minha casa tem quartos de ar-condicionado, são bem imobiliados, né? A minha casa tem um portão bom, mas na casa do Senhor não tem nenhuma proteção. Na casa de Deus lá, sabe? Se o ar-condicionado está quebrado, ou se o ventilador está esculhambado, passa anos após meses e meses e ninguém conserta. Para quê, né? A casa de Deus é assim mesmo. Mas se fosse na minha casa, eu consertava. Se o meu carro de 200 mil tivesse faltando IPVA, eu ia pagar, né? Se o pneu furasse, eu já procuraria remendar. Se o pneu tiver careca, eu mandaria trocar logo os pneus do meu carro, que custa para mais de 10 mil reais, né? Mas a casa de Deus pode ficar abandonada. A casa de Deus pode ficar de qualquer maneira. Pode botar qualquer pessoa para falar, para pregar, para cantar. O importante é que ocupe espaço do tempo, que passe logo o tempo. Deus está levantando nesses últimos dias pessoas que possam fazer o seu chamado. Porque o Senhor disse que nos últimos dias Ele levantaria profeta, Ele levantaria pessoas que possam pronunciar o seu evangelho. Adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é no templo, não é nos montes. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nesses últimos dias está se levantando um povo diferente. Um povo que não se rende mais ao dizer de uma pessoa, ao dizer de um homem que contém um título, que traz assim: eu sou pastor, eu sou isso, aquilo, outro. Olha, me diz, quem foi que ungiu João Batista? Quem foi que ungiu Jesus? São pessoas que foram levantadas pelo Espírito Santo, porque a única coisa que eu sei é que quando o Senhor, Ele pegou aquela palavra lá no templo, na sinagoga em Nazaré, Ele abriu e disse, no profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar, para pregoar a palavra aos cativos, a pregoar vista ao cego, a libertar o leproso. Essa palavra se cumpriu hoje em vosso meio. Ficaram assim: o Espírito do Senhor me ungiu. Quem faz a obra é o Espírito de Deus, e é Ele que está levantando pessoas, é Ele que vai ressuscitar. Tem gente que está em caco velho, jogado lá na lata do lixo. Tem gente que está lá jogada no vício do crack, no vício da droga. Estão lá jogados e o Senhor vai resgatar. Porque é Deus que vai fazer isso. Não é a vontade de um homem que tem a ganância de poder pegar apenas o dinheiro da igreja, apenas o dízimo, preocupado com a oferta. Se não estiver preocupado com as almas, meu irmão, Deus não é contigo. Senhor, abençoa nos quatro cantos dessa terra, aonde essa palavra chegue, que a tua misericórdia alcance, ressuscita, levanta os teus profetas. Quando Elias disse: mataram teus profetas, só eu fiquei, o Senhor disse: ei, rapaz, tem uns 7.000 homens que não se dobraram o joelho. Você não está só não, viu? Tem gente que está lá no mundo, e Deus vai trazer, ó, Ele vai chamar o seu povo, os remanescentes vai se manifestar. A igreja do Senhor vai se manifestar. O Senhor vai levantar um povo diferente, especial, zeloso e de boas obras. Você crê? Por quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Ouve a voz do bom pastor e vem para Jesus. Que Deus abençoe, guarde, nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. O vídeo já está longo demais, já está com 1h20, 1h30. Não é lícito nós passarmos mais tempo do que isso.
Tá bom, pessoal? Então a lição ficou bem clara. O nosso intuito é trazer a mensagem da palavra de Deus. No final, agora eu recebi essa presença maravilhosa de Deus, porque o Senhor, Ele traz essa indignação no nosso coração, porque a gente está vendo tanta coisa ultimamente, tantas pessoas preocupadas com luxo, com status, com a posição, com caráter, né? Caráter não, com a personalidade, que se esquece de ganhar almas, se esquece de fazer a obra do Senhor. Deus vai te levantar, viu? Deus vai te levantar. Amém? Saca? Deixa eu ler pelo menos a conclusão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Apesar de todos esses tristes acontecimentos, o apóstolo Paulo diz que a queda de Israel significou a glória e a oportunidade de os outros povos participarem do plano divino da salvação. A queda não é o motivo de você se decepcionar. Foi através da queda que o Senhor deu a salvação para nós. Israel caiu para que a salvação chegasse até nós. Já é de muito tempo que Deus usa o caído para poder trazer de volta outros. Meu caso foi assim. O apóstolo se expressa retoricamente a respeito de Israel, dizendo que se a tua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Será o arrebatamento da igreja, a glória do Senhor. Ei! Reativar os dons e os talentos de Deus, que eles estão enterrados, não estão perdidos não, viu? Estão enterrados, não estão perdidos. Até mais, pessoal. Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Tema da próxima lição. Vamos ficar só aí, ó. Quem é? Quem é Jesus? Tchau, um abraço, fica na paz do Senhor.